Pessoal, eleição chegando e eu preciso que vocês gravem esse nome, Fausto Pinato. Na verdade, é um deputado federal, que ele é o autor do projeto de lei 3507, que prevê o retorno das vistorias obrigatórias para os veículos que têm mais de 5 anos de uso. Atualmente, você que é motorista só faz esse tipo de vistoria em 3 casos: quando você muda a propriedade do veículo, algumas características do veículo ou o local ou município de emplacamento desse veículo. A justificativa para o retorno desse tipo de vistoria obrigatória anual, ela é um tanto exótica, supostamente para reduzir o número de acidentes de trânsito e retirar aqueles veículos que sejam considerados mais antigos de circulação. Mas a gente sabe que durante muitos anos esse tipo de vistoria ela foi obrigatória e ela foi extinta. E ainda assim, a gente não tem nenhum tipo de estatística, de laudo técnico, de relatório, de pesquisa que aponte nessa direção, entre a correspondência da extinção da vistoria anual obrigatória com o aumento do número de acidentes de trânsito. Se assim tivéssemos, essa vistoria ela jamais teria sido extinta, seja lá no banco de dados da PRF ou até mesmo no Departamento Nacional de Trânsito. Mas de qualquer forma, a gente fez uma pesquisa aqui em outras universidades de outros países que levam esse assunto um pouco mais a sério. A gente achou essa pesquisa aqui que foi produzida pela Universidade de Nova Jersey, que aponta justamente nessa direção. Não existe correspondência entre vistoria obrigatória com redução do número de acidentes de trânsito. Para não ficarmos só nos Estados Unidos, a gente achou essa outra pesquisa aqui, que foi produzida por uma universidade da Dinamarca que fala justamente a mesma coisa. Mas tem um detalhe nessa pesquisa que eu achei muito interessante, vou passar aqui para vocês, que é a seguinte: você quando faz a vistoria no seu carro, você está aumentando a estabilidade mecânica dele, ou seja, você está reduzindo falhas mecânicas, mas nem toda falha mecânica ela vai se desdobrar em um acidente de trânsito. Que fique muito claro isso. De qualquer forma, existe essa terceira pesquisa aqui que foi também produzida por uma universidade americana que vai justamente nessa direção. Essa pesquisa é um pouco mais densa, um pouco mais complexa, feita em dezenas de cidades com centenas de carros, que fala justamente que não existe essa correspondência entre vistoria automotiva obrigatória com redução do número de acidentes de trânsito. Ao meu ver, o retorno desse tipo de projeto de lei, ela está querendo deslocar a responsabilidade pelos acidentes de trânsito, querendo colocar no carro, quando na verdade, na maioria das vezes, quando ocorre acidente de trânsito, é por responsabilidade do motorista, seja por imprudência, excesso de velocidade e até mesmo por dirigir alcoolizado. Na verdade, o retorno desse projeto de lei, ele tem uma índole arrecadatória e punitiva. Você, se não fizer a vistoria anual obrigatória, você vai pagar aproximadamente R$ 200 e vai perder 5 pontos na carteira. Ou seja, não vai reduzir o número de acidentes de trânsito. Se assim fosse, esse tipo de vistoria anual jamais teria sido extinta e também estaria documentado. De qualquer forma, vou colocar um quadro aqui para vocês com o resumo dessas pesquisas e analisando de uma maneira um pouco mais prospectiva, esse tipo de retorno de vistoria, ela vai aumentar e muito. As filas lá no guichê do Detran vai, de certa forma, superaquecer o mercado dos despachantes e, consequentemente, os casos de corrupção que envolvam agentes públicos e motoristas que eventualmente queiram se furtar desse tipo de procedimento burocrático. Pessoal, esse projeto de lei ele está em estágio avançado de aprovação, já passou pela Comissão de Viação e Transporte e vai seguir para o Senado. Se vocês não fizerem pressão na internet, não compartilharam ao máximo esse vídeo, certamente pelos próximos meses ou pelos próximos anos a gente vai ter que suportar esse tipo de burocracia sem sentido nenhum. Por isso que eu convido a vocês, para vocês, se vocês por acaso estão curtindo, estão se identificando com a pauta que a gente está deixando aqui, para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube e seguir o nosso perfil no Instagram. Valeu, pessoal. Fico por aqui, aquele grande abraço.